Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro que se complica. O Bolsonaro está em alerta máximo, alerta total, né? Porque sabe que a Polícia Federal está na cola e agora o Bolsonaro está desesperado. Ontem teve um ato lá na Avenida Paulista que de certo modo seria para beneficiar o Bolsonaro. Eu vou dizer para você por que não beneficiou o Bolsonaro, se o Bolsonaro estava lá, né? Se isso prejudicou muito a situação do Bolsonaro. Vou falar também aqui sobre a situação da Michelle Bolsonaro, tá? Você tá vendo aí a matéria do Globo, você tá vendo dois caras. Aquele lá que é o filho do Bolsonaro, que eu não vou mencionar o nome, e o Sérgio Moro, tá? E nós vamos falar também sobre esse cara aqui, ó, Bolsonaro. Uma das figuras políticas aí extremamente importantes, né? Gostando ou não, ele é um cara relevante no mundo da política e nós vamos falar sobre ele, tá? Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de justiça e política, direito e política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a situação, de certo modo, que incomoda o Bolsonaro, que fez ele entrar em alerta máximo, alerta total. Lembra daquele filme lá, Alerta Total? Bem, se você não lembra, essa é a situação aqui do Bolsonaro. Se a vida do Bolsonaro fosse um filme, o título hoje seria Bolsonaro em alerta total, Bolsonaro em alerta máximo. Por quê? A gente vai falar mais sobre essa situação, sobre o que teve um protesto que seria para beneficiar o Bolsonaro. Mas isso, de certo modo, acabou prejudicando. Você vai saber por quê. Vamos falar também sobre a situação da Michelle Bolsonaro, que tudo tem a ver com isso aqui, ó. Você vai falar, pô, Cláudio, mas e aí? Explica pra mim por que tem a ver, o que tá acontecendo aí, por que é que o PL do Bolsonaro se uniu com Lula, tá? Essa aqui é a realidade. Então vamos lá, saber por quê, e depois nós vamos falar sobre a situação, de certo modo, do Bolsonaro, porque o protesto foi prejudicial a ele e o Bolsonaro entrou em desespero, em alerta máximo, tá? Porque o PL, o partido aí liberal de Jair Bolsonaro, desistiu de tentar caçar o Moro. E isso, de certo modo, influencia na vida da Michelle Bolsonaro. Bem, matéria do Globo, eu vou ler e depois vou explicar para você. Já aproveita e já deixa um like. Ó, assim como o PT, o PL de Jair Bolsonaro também fez uma leitura muito direta, pragmática, ao desistir de entrar com recursos pela cassação do senador Sérgio Moro. Tá, mas o que isso tem a ver com Bolsonaro? Calma que eu vou te explicar com Bolsonaro, que você vai entender. Bolsonaro e mais uma pessoa da família Bolsonaro. As duas legendas, ou seja, os dois partidos praticamente rivais no Congresso Nacional, desde as últimas eleições presidenciais, uniram as forças aí há 1 ano e meio, de certo modo, para, consequentemente, caçar ou pelo menos tentar condenar o ex-juiz aí, se é que assim podemos dizer, o Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato por Caixa 2 e abuso de poder econômico e o uso indevido aí dos meios de comunicação na campanha de 2002. Então, o PT e o PL se uniram para, de certo modo, complicar demais a vida do Sérgio Moro. E aí, a gente vai falar mais o que deu nisso e por que alguém da família Bolsonaro saiu muito prejudicado em toda essa situação. E olha, já vou te falar, vai ser conduzida à prisão, é bem provável. Por quê, tá? Antes disso, vamos falar sobre a situação do Sérgio Moro aqui, que tem a ver, tá? Moro acabou sendo absolvido aí pelo Tribunal Regional Eleitoral, mais conhecido como o TRE, lá do Paraná, por 5-2, quanto pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, por 7-0. E o que assusta em tudo isso aqui é que você vai acompanhar daqui a pouco. Tem um negócio aqui que é assustador. Após aí o revés, aí a perca, né? Tanto no Tribunal Superior Eleitoral, né, como eu já havia mencionado para você, tanto o PT e o PL informaram que não recorrerão aí ao Supremo Tribunal Federal e não insistiram mais na perda de mandato do parlamentar paranaense. Por quê? Será que realmente tem alguma coisa muito interessante? Posso te contar que sim. Existe algo aqui que é extremamente importante e relevante, não só para o PT, mas também como ao PL, o partido do Bolsonaro, tá? Então os dois estavam tentando aí, de certo modo, caçar o senador Sérgio Moro, só que houve uma reviravolta aqui, algo que foi crucial. Foi crucial para essa decisão a postura do clã Bolsonaro, que já tinha sido apresentar um recurso no Tribunal Superior Eleitoral logo depois da absolvição do Moro. Então o PL o PL aí do Bolsonaro já tinha desistido. Só que o PT, que tinha tanto motivo em especial para, consequentemente,
pedir a cassação do Moro. O Moro foi lá, perseguiu o Lula, jogou o Lula na cadeia, inocente, supostamente tramou com algumas pessoas lá da Lava Jato, que eu não posso nem chamá-los aqui de promotor ou de promotores, enfim, essa é a minha opinião, certo? Beleza. É porque eu fico imbuído de forte emoção quando eu lembro do Sérgio Moro, da Dallagnol e Companhia Limitada, mas enfim, o PT tinha todos os motivos do mundo para poder querer condenar esse cara aqui, ó, o Sérgio Moro. Só que as coisas mudaram, tá? As coisas mudaram. O PL já pulou fora e o PT também. O que acontece? Aqui é algo assim que é muito importante, porque é o seguinte: se o Moro é cassado e, consequentemente, né, a Michelle Bolsonaro vai disputar as eleições e, infelizmente, eu não sei por qual motivo, com respeito, as pessoas lá do Paraná, uma parte da galera aí, eles iriam votar nela e ela iria ganhar. E aí, ia dar muito trabalho ela ganhando como senadora, porque dependendo de como for, poderia até disputar com o Lula, né? Ou outras personalidades aí da direita. Todo mundo sabe dos problemas que a Michelle Bolsonaro tem aí em relação a Joyce, dentre outras coisas, e simplesmente os caras não queriam ela, né? E aí eles preferiram deixar o Sérgio Moro, porque é um cara que não tem relevância política nenhuma. Essa que é a realidade. No cenário nacional, tá lá como um peso, né? Enfim. Desculpa, eu não tenho simpatia pelo Sérgio Moro. Me desculpa, mas eu tenho que te falar isso, né? Enfim, preferiram deixar o Sérgio Moro lá. E pra te falar a verdade, eu fui uma das pessoas que critiquei aqui o Sérgio Moro várias vezes. Fui um dos primeiros a falar quando todo mundo achava ele muito bonito, super Moro, não sei o quê, gravata e aquelas bobagens lá. Mas, sinceramente, eu acredito que dos males aí o menor. Em relação a deixar o Sérgio Moro lá ou a Michelle Bolsonaro, que é um prejuízo absurdo, e nós vimos aí durante todo esse tempo, né, que foi o mandato do Bolsonaro, dos males o menor. Deixa esse cara lá, enfim, não falo. Eu até me perdi aqui, porque sinceramente eu fico muito chateado quando eu vejo esse cara aqui, que, né, foi um juiz federal e teve aquele tipo de conduta chinfrim, conduta de, olha, eu vou me conter, tá? Enfim, você já sabe, gente, é assim, eu não tenho por que mentir pra você. Eu não tenho um pingo de simpatia pelo Moro. Acho que a conduta dele como um ser humano é lastimável. Ponto. Acabou. Não tem uma outra história pra poder falar. Enfim, deixa ele lá. Deixa ele lá. O PT, sinceramente, querendo ou não, tanto o PT quanto o PL, os caras acertaram em deixar esse cara lá. Mas enfim, tá. Agora, pulando aqui, ou pelo menos indo pro assunto, que é um dos principais aí, que é esse daqui, ó, Jair Bolsonaro, né? Teve um ato lá na Avenida Paulista, de certo modo as pessoas estavam pensando, vamos lacrar, vamos arrebentar demais, né? Vai ser extremamente importante para Bolsonaro, Companhia Limitada, aqui, o Tarcísio dando risada com o Lula. Enfim, não falo desse outro aí também, do Tarcísio. Não tenho simpatia por ele. Aqui, o Ricardo Nunes, que tá envolvido com outro problema lá, de recapeamento, o Ministério Público partindo pra cima dele. E partiu tarde, hein, Ministério Público? E partiu tarde, hein? Só pra poder informar, os caras vão falar, pô, Cláudio, não tá exagerando, não? Falando do Ministério Público, que é o Custos Legis. Sim, tenho que falar. Mas isso é pra um outro assunto. Tá? Mas partiu tarde pra cima do Ricardo Nunes, tá? Então, gente, aqui a gente... Vamos falar aqui, senão vou me perder. Gente, ó, tem coisa que a gente vê assim que chega a ser ridículo, né? O cara aqui no Brasil com a bandeira, com todo respeito a ex-partido aqui, a esse país aqui, os caras fazendo essa situação. Mas vamos lá. Desculpa, eu tô um pouco eufórico hoje. Mas, ó, o que acontece? Falando aqui sobre a situação do Jair Bolsonaro, se você não deixou um like, eu não acredito que até agora você tá aí assistindo um vídeo, tá mexendo, se perdeu aí e não deixou um like até agora. É incrível, tá? Ó, da próxima vez eu vou aí, mas vamos lá, ó. Seguinte aqui, ó. O que acontece aqui falando sobre a situação de Jair Bolsonaro e que, de certo modo, isso foi prejudicial, né, pra ele em relação ao protesto. Falando de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática. Deixa essa foto aqui, essa foto do Bolsonaro, ela tá bonita. Tá? Ela tem uma foto muito emblemática, mostra que realmente como que o Bolsonaro está hoje, tá? Literalmente abatido. Bem, o que acontece? Bolsonaristas fizeram aí um ato esvaziado na Avenida Paulista contra Lula e Alexandre de Moraes e pedem ajuda, né, de Elon Musk
tá? Me fez lembrar de uns bolsonaristas que o pessoal tava, uns deputados bolsonaristas que o pessoal tava fazendo, fazendo chamando eles de totó. Mas vamos lá, pelo fato de estar bajulando aí o Elon Musk, né, Nicolas? Mas vamos lá. Manifestantes bolsonaristas, matéria da Folha de São Paulo, manifestantes bolsonaristas se reuniram na Avenida Paulista na tarde deste domingo, dia 9, em um protesto em São Paulo contra o presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mais conhecida, que eu gosto de falar essa palavra, fico meio imbuído de forte emoção, né? O ministro Alexandre de Moraes compõe aí, faz parte do STF, cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro, é importante a gente dizer, né? E então, enfim, esses caras estavam lá para tirar o Lula e também o ministro Alexandre de Moraes. O protesto, que tomou um espaço pequeno em frente ao MASP, não contou com a presença do Bolsonaro, ou seja, nem o próprio Bolsonaro foi. Por quê? Você vai saber. O mote aí da manifestação, ou pelo menos um dos motivos aí da manifestação, foram os pedidos de impeachment, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes. Aqui eu preciso fazer uma ressalva da seguinte, escuta, Bolsonaro teve uma campanha, ou pelo menos arrasou o Brasil, quase 1 milhão, se não mais, de pessoas foram dessa para melhor, porque ele não comprou a vacina. E aqui, independente de partido político, agora, aí o pessoal quer pedir, fazer impeachment do Lula, isso parece uma piada, né? Tudo bem que você pode até não gostar do Lula e tal, enfim, mas arruma um motivo que seria justo. Porque chegar lá e dizer que não gosta dele só por, sei lá, por conta do terno ou da cor da camiseta, isso não vai dar impeachment de jeito nenhum. Mas vamos lá. Aí, enfim, esse foi o objetivo, eu já vou te falar o porquê que isso foi prejudicial ao Bolsonaro, tá? O protesto também não teve a adesão dos principais políticos próximos do Bolsonaro, né, como o outro lá, o de Freitas, né, que eu não vou mencionar o nome desse senhor aqui, os deputados federais aí, Marcel e a Carla Zambelli, esses aí participaram, tá? Foram poucos, tá, gente? A Zambelli, hoje em um lado isolado do bolsonarismo, afirmou ter sido criticada por aderir a um protesto que não foi chamado pelo Bolsonaro. E aqui ela quer aparecer porque ela tá com um problema lá, que perseguiu um homem lá armada na cidade de São Paulo, como foi um verdadeiro descalabro, e nem o Bolsonaro foi, e ela tá querendo puxar o tom aí, mas na verdade foi um prejuízo, tá? Mas enfim, para não me alongar aqui, por que isso é prejudicial ao Bolsonaro, tá? Os próprios aliados aí do Bolsonaro temem que fazer protestos aonde praticamente tem uma quantidade pequena de pessoas lá na Avenida Paulista, que aqui tá mostrando um pouco, né, dependendo do ângulo, mas tem outras partes aí que mostram uma quantidade bem pequena, tá, de pessoas lá na Avenida Paulista. E por que o próprio Bolsonaro, os próprios aliados do Bolsonaro acreditaram que esse protesto não seria legal para o próprio Bolsonaro ir? Porque isso, de certo modo, acaba demonstrando um pouco de força, ou muita força, ou pouca força. E o Bolsonaro agora está num momento sensível, aonde, consequentemente, a Polícia Federal está literalmente na cola dele. De dia e de noite, tá? O Bolsonaro é bem provável que está sendo aí monitorado 24 horas. Essa aqui é a realidade. Então o Bolsonaro tá com esses problemas, vai lá na Avenida Paulista e chama, né? Ou pelo menos chama uma quantidade de pessoas lá na Avenida Paulista e tem uma pequena quantidade lá. Isso é prejudicial para o Bolsonaro, porque de certo modo ele precisa de mostrar forças para os adversários, dizendo que ele tem uma quantidade significativa de eleitores, e aí de repente tem poucas pessoas lá, fica um ato esvaziado, fica um tanto mais que desagradável, um tanto mais que complicado. Então a própria Zambelli, deixa eu pegar, acho que tem uma foto aqui que ela tá melhor, para poder mostrar para você, tá? A própria Zambelli, ela coloca em xeque aí o próprio Bolsonaro, né, nessa situação aonde de certo modo é desagradável. É desagradável esse protesto. Aí vai uma quantidade de pessoas dessa daqui, que eu acho que você tá vendo aqui, ó. A matéria da Folha de São Paulo. Vai essa quantidade de pessoas lá na Avenida Paulista. E isso acaba comprometendo o ato lá do Bolsonaro de uma situação um tanto mais que fica desagradável. E aí, né, se existir uma possibilidade da prisão estar um pouco mais distante, mais longe, com esse pouco de gente aqui, lá na Avenida Paulista, isso de certo modo desanima. Aí a Zambelli pegou e falou, não, mas
temos que insistir porque lá na época da Dilma e coisa e tal, tinha poucas pessoas. Isso aí não interessa o Bolsonaro, né? O Bolsonaro agora tem poucos recursos e não dá pra ele ficar gastando à toa. Chama todo dia, chama lá no domingo e vai que vai. Não vai dar certo isso daí. E o Bolsonaro sabe muito bem. E, consequentemente, isso é ruim até para os próximos julgamentos do Bolsonaro. Porque o que acontece? Os ministros vão pegar e vão falar assim, olha, escuta, você estava convocando as pessoas para ir lá, de certo modo, na Avenida Paulista, cometer um ato atentatório, vamos dizer assim, até quem sabe a dignidade da justiça, colocando em risco a democracia, né? Lembrando, isso aqui é mais pro Código de Processo Civil, né? Ato atentatório à dignidade da justiça, mas, de certo modo, é um ato atentatório à própria democracia. E aí o Bolsonaro vai falar o quê? Por isso que o Bolsonaro, em resumo, ele não foi. Não foi, e isso é prejudicial. A Zambelli deve ter sido chamada a atenção aí, né? Quem foi lá foi o outro lá que diz que é príncipe de Bragança, Paulista, que é lamentável, Bragança, cidade como Bragança, tem um homem desse que representa lá Bragança. Mas enfim, tá? O Bolsonaro não foi lá Avenida Paulista, não foi e não vai nesses protestos aqui, porque isso, de certo modo, é prejudicial à imagem dele como ex-presidente da República. Ele é um cara que tem que estar lá dizendo que ele é popular, que tem muita gente que arrasta multidões. Só que as pessoas já começaram a perceber, né? E agora não tem mais o cartão corporativo, não tem mais a motociata, não tem mais nada. Essa aqui é a realidade. Então, e o pessoal vai ao mercado, começa a ver as coisas, o preço do combustível deu uma diminuída e reduziu bastante. O preço dos alimentos também deu uma boa baixada, estabilizou, se é que assim a gente pode dizer, na pior das hipóteses, o preço dos alimentos, eles, né, estabilizaram, não, abaixaram mesmo. O Brasil tá na 8ª economia do mundo. Aí o cara vai lá pra Avenida Paulista, aí o cara lembra o seguinte, bem, a gasolina tava num valor de 8, 9 conto, em alguns lugares até 10 reais. Eu vou pra rua pra poder pedir pra gasolina tá 10, 15 reais? Não vai. O cara fala, bem, o pacote de arroz aí tava, sei lá, 70 conto, né? Eu acho que chegou a esse valor. Eu vou pra rua, aí eu vou lá, no domingo lá, vou lá pra Paulista, pedir pro o pacote de arroz ficar 70, 90 reais. O cara não vai. Por mais que o cara seja bolsonarista, por mais que o cara tá lá, votando no Bolsonaro, dizendo Deus, pátria, família, um monte de coisa, o cara não vai. Porque ele lembra daquele horror que foi no governo do Bolsonaro, e aí o cara não vai. Essa que é a realidade. Então o Bolsonaro agora ele está procurando uma outra estratégia. Desculpa, ele procura uma outra estratégia para não ficar nessa situação aí assim. Porque agora o Bolsonaro está, de certo modo, a poucos passos da prisão. E ele ficar convocando o pessoal lá, de certo modo, sabendo que quem vai julgar não vai ser esse povo aqui. Quem vai julgar o Bolsonaro, e isso não só o Bolsonaro, mas qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro, em especial aí, né? Todos os recursos começam lá em juiz de primeiro grau, vai lá para os desembargadores, consequentemente segundo grau, terceiro grau, né? Terceiro grau, mas é o Superior Tribunal de Justiça, e vai ao STF. Quem vai julgar o Bolsonaro não vai ser esse povo aqui, como diz o pessoal, não vai ser esse povo aqui. Quem vai julgar o Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal, cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro, que julga aí o pessoal do Exército, primeiro comandante lá do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né? E julga também senadores, salvo engano. Então, quem vai julgar o Bolsonaro vai ser o STF. E aí ele vai ficar afrontando o STF. Você faria isso? Você iria afrontar o juiz que vai te julgar amanhã? Que pode dar uma sentença lá, de certo modo, te colocar na prisão? Eu não faria isso, né? Por mais que você não goste da pessoa, mas, né? Você não vai fazer isso. Então, por uma questão de inteligência, foi por isso. Gente, eu fiquei um pouco imbuída de forte emoção, mas é que quando eu falo do Moro, realmente uma lástima. E obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gosta de política, de um modo geral, vai ter um vídeo aqui, ó, deixa eu ver, aqui, ó. Aqui desse lado aqui, você só clicar e já segue assistindo aí. Beleza? Aqui quem falou, Cláudio Pereira. Obrigado pela força, pelo moral. E deixa o seu comentário, o que você acha de tudo isso.